Estamos de volta com Tribuna Livre, 15 de julho de 2025 e agora a gente vai ao nosso tema do dia. Nas últimas décadas, a estrutura familiar passou por transformações profundas. E essas mudanças não ocorreram por acaso. Elas refletem transformações em outras áreas da sociedade. Pois é, gente, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, as revoluções culturais, que marcaram o século passado, tiveram também impacto direto na forma como as famílias se organizam nos dias de hoje. A chamada família moderna vai além dos antigos padrões. Ela é ou deveria ser construída com base na afetividade, na solidariedade, no respeito mútuo e na igualdade na divisão de tarefas. No Tribuna Livre de hoje, a gente vai falar sobre esses novos formatos de família e também de que forma que isso se reflete na criação dos filhos, e também da rotina familiar nos dias de hoje. Será que família é tudo igual? Ou já passou da hora de rever essa ideia? Nossa tribuna já está formada. E hoje, Léo, a gente recebe a psicóloga Andréia Chicri, Andréia Chicri, que está aqui conosco, ela que é coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico da AFIA Contagem e o comunicador parental e jornalista Nélio Souto. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço, uma honra para mim. Obrigada, viu, Andréia? É um prazer, eu que agradeço. Muito obrigado. E você aí de casa, participe do Tribuna Livre. A gente quer saber o que é família para você. Vai aparecer aí na tela para quem está nos acompanhando no YouTube e na TV. Participe da nossa pergunta do dia. O nosso WhatsApp é o 99412-2179. Está aí na tela a pergunta do dia. O que é família para você? 99412-2179 é o telefone, é o WhatsApp do Tribuna Livre. Começando aqui a conversar com a Andréia Chicri. Quase que eu falei Chiari, viu, Andréia? Por isso que eu não falei Chicri de primeira. Mas o que é família para você? Vamos começar com essa pergunta que a gente está propondo aqui para o nosso público. Eu acho importante a gente refletir a respeito disso. Essa pergunta é uma pergunta importantíssima, Assim, exatamente por essas questões que vocês colocaram, pelas mudanças contemporâneas, que a gente vem vivenciando, esse conceito, ele fica sempre, Assim, o que é a família, E se eu for pegar como uma concepção social, cultural, Assim, de um grupo, Assim, ou de algo que se forma a partir do vínculo, porque eu acho que a família, assim, assim, não só para mim, mas para o direito, e para outros discursos, é uma forma ainda, talvez a mais resistente a mudanças, no sentido dessa concepção do que é família, Mas a questão é transformar esse conceito no vínculo, Quais são os vínculos que o sujeito singular faz na vida, durante a vida e onde ele nasce. Então, são os afetos, os laços, os vínculos que definem, ou a melhor forma de se definir família. Eu vou também saber do Nélio o que ele entende como família, porque se a gente parte desse pressuposto do vínculo, Nélio, a gente expande também a ideia do que pode ser família, Sim, eu acho que é completo e complexo, ao mesmo tempo que muito simples, Eu acho que hoje em dia nós temos aí várias configurações que reúnem esses elementos, que ela trouxe muito bem, e eu acho que a partir daí a gente consegue entender um organismo ali de núcleo familiar, E aí a gente está falando, por exemplo, de filhos, netos criados com avós, pais solo, casais homoafetivos. A gente tem estruturas muito diversas que a gente encontra alguns desses elementos e é o suficiente, eu acredito, no aspecto legal, cultural, social, que a gente possa chamar essa organização de família. Mas, na opinião de vocês dois, ainda hoje o conceito evoluiu, ainda hoje existem julgamentos e cobranças para aquele padrão ideal de família, aquele padrão de família antigo? Eu acho que sim, eu vou falar como pai. Eu acho que muito, porque o ser humano ele faz muito julgamento, E eu acho que a estrutura familiar, ela muda por uma necessidade social. Um exemplo disso é, a mulher sai de casa para trabalhar e a gente tem aquele, pensando aí no modelo, não gosto muito desse termo, mas convencionado, padrão. Então, a mulher até então que ficava em casa,
cuidando do filho, hoje ela sai para trabalhar, ela volta para casa eu costumo dizer isso, antigamente o pai poderia chegar em casa cansado e falar, tô cansado, se esparramar no sofá. Hoje a mãe pode virar para o pai e falar, eu tô tanto quanto você, a gente chegou quase junto. Então eu acho que sofre um preconceito, por exemplo, hoje nesse modelo, uma mãe que precisa sair de casa para trabalhar, às vezes ela é cobrada, né? Se essa criação foge ali do que se espera dela, ela é cobrada. Culpabilizada. Né? Exatamente. E eu acho que outras formações que fogem dessa formação que a gente está acostumado a ver até então, ele sofre preconceito porque não se enquadra ao que a sociedade normaliza, né? Então, acho que, respondendo a sua pergunta, tem muito preconceito a todos os formatos que fogem desse formato que até então a gente estava acostumado. E uma cobrança também exagerada por parte ou em algum ponto dessa estrutura familiar, ou uma pressão mais forte nas mulheres do que nos homens? Há essa diferença também, Andréa? Acredito que sim. Assim, isso que o Nélio traz é muito importante. A pergunta que vocês fazem, esse espaço que vocês estão trazendo para a gente discutir um conceito tão importante, né? Porque às vezes a gente parte de um pressuposto, de um ideal, né? De assim, o que seria uma família normal, né? Uma família não desorganizada, né? Que hoje a gente escuta isso muito, assim, as famílias estão desorganizadas, estão desestruturadas, né? A gente parte de qual marco para poder pensar o que seria uma família desorganizada, né? Então, isso que o Nélio traz, assim, de que há uma concepção histórica de família e a partir de cada tempo, né? E constituições sociais, culturais, econômicas, formas de trabalho, né? Isso vai mudando as concepções familiares, né? E a mulher, a mãe, né? Essa coisa da maternidade, que antes talvez, ou hoje ainda, né? Se a gente não, como que fala? Abriu mão de conceitos ainda tão enraizados, né? Mas assim, antes essa mãe que estava em casa aos cuidados apenas, né, desses filhos, hoje foi para o mundo do trabalho, né? Isso é uma concepção e uma outra forma de organização familiar. E recai mesmo sobre a mulher, muitas vezes, né? A mãe que opta por ser né, ter a família monoparental, uma família, né, assim, ela e o filho, né? Então, assim, recai sobre a mulher muito do preconceito, né? Muitas questões. Sim. O que é família para você? 9942-2179. Participe com a gente. Tribuna vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Tribuna Livre, hoje falando sobre os novos formatos de família e o impacto na criação dos filhos. E a gente quer saber o que é família para você. Participe da nossa enquete, nosso WhatsApp é o 99412-2179. Eu vou repetir o WhatsApp, inclusive a pergunta está na tela para você que está acompanhando a gente no YouTube e também pela TV Horizonte. 99412-2179. Já estou sabendo que estamos cheios de participações. Então, já pedir aqui a nossa querida Rafa para que a gente possa, né, trazer essas participações o quanto antes, para que a gente possa também fundamentar aqui a nossa discussão. Vamos para a primeira, então, Rafa? Vamos, Rafa. Olha só, a Lena de Contagem está dando bom dia. Bom dia, viu, Lena, para você. Obrigado pela participação. Ela fala assim, ó, para mim, família é onde me sinto segura. É muito, muito boa a participação, muito interessante. Vamos para mais participação. uma. Temos mais uma? A Márcia. Família, para mim, é quem cuida, quem ama, independentemente da genética. A Márcia, então, traz esse depoimento. Daqui a pouquinho a gente traz outros, até porque para a gente possa comentar também tudo isso, né? Núcleo onde a pessoa se sente segura. Núcleo onde a pessoa recebe carinho. Queria que vocês comentassem a respeito disso. Vai além de laços sanguíneos. É engraçado que essa semana vocês trouxeram um assunto que é polêmico e que cabe nesse lugar, né? E aí tem a ver também com a sua pergunta no início,
que é o quanto a gente faz julgamento de uma realidade que a gente não faz parte, a gente às vezes nem tem esse, né, esse lugar ali de compreensão daquele caso. Mas é um caso quando você... o que é essa segurança, né? E às vezes é um juiz que vai determinar, obviamente, com uma assistência social que acompanha, mas a gente leva muito para esse lugar do julgamento quando a gente pensa assim, na família convencional. Se é o pai e a mãe, quando, por exemplo... E a avó, qual o papel que ela representa, e no caso que vocês trouxeram, quando um juiz tira uma guarda de uma avó e passa para um pai, mas o filho não mora com a avó, então qual é esse lugar de segurança? A gente teve, né, o caso da Marília Mendonça, que trouxe muito isso. Inclusive, né? muitos internautas dizendo que o lugar de segurança do filho, nesse caso, era muito mais com a avó, já que ele já vivia com ela há 5 anos, do que com o pai. Então, é legal a gente pensar que esse lugar de segurança vem primeiro do laço consanguíneo, né? Ou seja, antes de ser o pai de fato, não é porque eu sou pai que eu dou segurança. Quantos pais abandonam os filhos, né? Sim. Então, não é uma questão só de sangue, é uma questão de afeto, de construção, de costume, né? Acho que isso é construído, esse laço é construído, né? É construído. E é interessante, assim, porque... essa questão da segurança, né? E como que a psicologia, né, muitas vezes é convocada, né, para responder, às vezes, mas o que é o melhor, né? É a mãe, é o pai, é a avó, é um abrigo, né? Onde que a psicologia pode aí, né, se ancorar? Então, assim, entendendo que a melhor resposta é sempre do sujeito, né? Assim, tanto dessa família, pensar a família como algo singular e pensar cada sujeito para poder responder, né, ao que para ele é esse lugar de segurança, né? Ou esse lugar onde não é a genética apenas que responde, né? É muito importante, né? Porque às vezes é isso, a gente não tem escutado, né, o que as famílias e o que os sujeitos têm a dizer sobre isso, sobre essa singularidade. E né? às vezes até por conta da idade, né? Pensa, por exemplo, sei lá, uma criança de 5, 6 anos não teria condições de dizer o que é seguro para ela, e aí, né? Considerando que a cama dela, próxima da avó, a pessoa que ela se lembra desde quando, não é o suficiente. Não é, né? exatamente. Eu tenho um filho da minha prima que a tia dele mora ao lado. E ele mora com a tia. Para ele, a presença, ele tem um bom relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, mas ele sente um afeto com a tia. Ele dorme na casa da tia, ele faz tudo. Ele acompanha como se fosse um filho, e ela não tem filho. Então, assim, é a questão de onde se sentir bem, né? E nós temos um dado aqui, que 64% dos homens com 15 anos ou mais já tinham pelo menos um filho. E essa proporção diminuiu à medida que o nível de escolaridade aumenta, segundo o IBGE. Diz muito respeito à escolaridade e outros fatores que estão ajudando a mudar essa concepção de família? Eu acho que sim, porque eu acho que não tem como falar dessas relações familiares como qualquer outra relação se não houver um recorte socioeconômico. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre o papel da mãe, como que eu vou falar sobre a mãe que fica em casa cuidando da criança se muitas vezes a mãe é o responsável pelo sustento daquela família? Então, acho que não tem como falar sobre essa, aspas, desestrutura familiar se a gente não considerar as necessidades que aquela família tem de sustento, de sobrevivência, de como lidar com onde moram, as condições de trabalho. Uma mãe que sai de casa às 5 horas da manhã, muitas vezes, e passa muito tempo no trânsito para trabalhar, ganha pouco. Então, certamente que tem a ver com escolaridade e com condição socioeconômica, penso eu. Andréia. E assim, a gente hoje escuta muitas nomeações, né, para definir os tipos, né, de família, assim, né, monoparental, homoparental, né, parental. Então, a gente tem mosaico, né, só que a gente não pode esquecer que todas essas formações, né, nomeações, têm relação com a dinâmica econômica, social, cultural, com a qual a gente vivencia. As nomeações são importantes, às vezes, para a gente localizar essa família nesse contexto, né? Mas
a nomeação pejorativa, né, a desorganizada, a desajustada, né, isso tem a ver, passa por aí, por essa questão muitas vezes econômica, social, né, o que é o desajustado, né, então o cuidado é nesse sentido, assim, né, de que o fator socioeconômico, ele está aí perpassando por todas essas formas hoje de classificação e nomeação familiar. E tem uma curiosidade também, André, assim, eu acho que era muito comum, eu vim de uma cidade do interior e eu via, muitos pais, mães, que principalmente às vezes mães solo, que deixavam os filhos com as avós para sair da cidade, ir para a capital, para trabalhar. Então isso já era um modelo familiar que a gente não tinha um nome para ele, mas já acontecia. Eu acho uma outra coisa importante também é a gente pensar que a sociedade precisa estar atenta a essas transformações e ir demandando, né, da justiça, da lei, enfim. Essa semana agora estourou na internet uma notícia de um caso de um juiz retirar da certidão de nascimento o nome de um pai biológico e acrescentar o nome de um pai. Não chegava a ser um pai, é um pai adotivo porque ele era casado com a mãe. Então isso mostra o quanto a justiça também tem que ficar atenta a esses arranjos, digamos, né? Esses novos arranjos. Porque é uma necessidade da sociedade. A gente tem uma interação aqui que eu acho importante a gente trazer, inclusive, uma pergunta. Bom dia, mesmo com tantas mudanças, como promover a atuação de todos os membros da família para cuidar da casa? Não deixar só a mãe cumprir essa tripla jornada. É o que a gente falou logo no início também, da divisão de tarefas, é importante. Não existe ajudante. Né? O Nery gosta muito de falar isso. Hein? No núcleo familiar, pai não é ajudante, o pai faz parte, né, Andréia? E essa pergunta é muito importante, porque a gente retorna naquele lugar da mulher, né, da mãe, nessa concepção familiar, né? E isso, assim, o outro, muitas vezes, o homem, nesse lugar do ajudante, né, assim. E aí, né, as instituições, a rede de apoio é muito importante, porque muitas vezes lá na educação mesmo a gente escuta assim, a mãe é irresponsável, deixou a criança sem os cuidados, a gente escuta muito, Quantas vezes a gente escuta assim, aquele menino tem mãe, não parece que tem tem mãe. Filho sem mãe. Então, tem mãe não, menino? Porque é isso, né, gente, quanto mais a gente acolhe e traz essas novas configurações e essa mãe para poder dizer, né? E para a gente poder entender o porquê que aquela criança ou aquele adolescente ou essa família, né, precisa ali de algum amparo, né? Ou algum, né? É isso, assim, uma ajuda em todas as esferas, né? Então, falar disso e acolher cada um desses integrantes da família para poder ter um lugar é fundamental. Né? Eu costumo até usar um termo que é letramento do pai, que é meio que pegar na mão. Assim, eu sei que é mais um trabalho que a gente às vezes espera da mulher, da mãe, que ela eduque esse companheiro para isso, mas eu acho que é falar na TV, levar isso para discussão, sabe? Pai, e começa por aí, eu costumo dizer, pai não ajuda, então jamais use esse termo, o pai não ajuda, ele cumpre o seu papel. E a gente precisa redesenhar isso mesmo, então é um trabalho de construção social, de trazer esse pai para o lugar que as mães não aguentam mais, né? Ser responsável por tudo. Tem uma questão também, lá é importante até, a gente vai falando, eu vou lembrando, que eu tenho um filho de 10 anos, né? Então, assim, essa questão familiar também está muito latente. Quando a gente tem filho, a gente sente muito na pele, né? Então, a questão, quando você fala, né, do pai, de dividir as tarefas e tudo mais, ensinar, né, os pais a fazerem aquele tipo de trabalho. E também, o que eu vejo também no meu núcleo de mães, são as mães muito gratas. Nossa, mas ele me ajuda tanto. Nossa, ele lavou a louça hoje, me ajudou. Mas não é ajuda, né? Isso é uma obrigação, isso faz parte, né? Então não deve ser visto também como uma ajuda. É importante relatar para o companheiro, né? Como você está grata também por ele estar compartilhando aquilo com você, mas é saber que aquilo faz parte. Acho que é só um reforço positivo, que é sempre bom, né? Não acho que não há problema você reconhecer isso, mas que não seja, não é uma obrigação, né? Você, no seu caso, você não deve ao seu companheiro porque ele faz o papel dele, né? Ele só está fazendo o papel dele, até porque você faz o seu. Estou falando como a mãe,
e não nem sempre tem esse reconhecimento. Eu acho que é só um reconhecimento. Por que o outro vai ter? Por que o outro vai ter? Cada um fazendo o seu. E desmistificar, né, muito uma posição, às vezes, idealizada, romantizada, do lugar dessa mãe, dessa mulher, né, na família, né? Porque aí a entrada desse outro fica difícil quando a gente faz toda essa romantização, né? E não só o pai, mas os avós, os tios, os vizinhos, a escola, né, que é fundamental também aí nessa articulação junto com a família, na educação, né, desse filho, né, e desse adolescente, dessa criança. Tá certo. Bom, nós vamos continuar o nosso papo aqui, mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos mais aqui com o nosso Tribuna Livre, falando sobre esse tema muito interessante. Tem mais participações, tá bom? Voltamos. Formatos de família, criação de filhos. Exatamente. 99412-2179. Dá tempo de você ainda participar. Voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Tribuna Livre, hoje falando sobre os novos formatos de família e o impacto na criação dos filhos. Você participa com a gente, o que é família para você? Responda o nosso WhatsApp, o 99412-2179. Daqui a pouquinho tem mais participações aqui. Exatamente. E aqui com a gente nós temos a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico da ARFEA, Contagem, Andréia Chicre. Falei certo? Alô. Ah, então tá certo. E o comunicador parental, Nélio Souto. Bom, doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora sobre a desmistificação que a senhora estava falando, nós estávamos conversando agora no intervalo, da linhagem... É a questão da causalidade, da causalidade, né? Que hoje a gente escuta muito, assim, que é porque né, a forma de organização familiar não ser a considerada, a idealizada, né? Muitas vezes pelo padrão patriarcal, né? Que a gente já vê aí durante muito tempo, se ela não segue esse formato, né? Todos os desajustes têm a ver com as novas formas, né? de estruturação e de concepção familiar. Isso é importante a gente trazer esse tema, né? Que essa causalidade ela é um equívoco, né? Analítico, assim. Não é porque a gente tem uma família monoparental, homoparental, que existe uma desordem, né? No sujeito ou no filho que ali... Você sabe, né? Que o que você fala traz um alívio muito grande para as mães e para os pais, né? Porque quando, por exemplo, alguém tem um diagnóstico, vou dar um exemplo, transtorno de déficit de atenção. Ah, mas como é que é o núcleo familiar? E há uma investigação profunda sobre esse núcleo familiar. Né? Pode ser que ele precise de ajustes, pode ser, mas a família se sente muito culpada. Sim. Quando essa responsabilidade é embutida nela, né? E muito forte nessa família. Porque, o que eu fiz de errado? Né? Porque esse ajuste não é, né, assim, a gente entende que não vai ser um ajuste no tipo da configuração familiar, né? Mas um acolhimento, um tratamento sobre o vínculo, né? Sobre como essas relações são estabelecidas, né? Assim, mas não o tipo, né? O tipo de configuração familiar, essa causalidade, ela é um grande equívoco e muitas vezes as pessoas tendem a responder algum tipo de transtorno ou uma defasagem escolar, o fracasso escolar com a estrutura, né, familiar. Nélio, você estava querendo falar muito sobre essa questão do papel do pai, né? Você tem um trabalho muito focado nisso, né? Eu tenho essa preocupação de conseguir... Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e assim que eu me tornei pai, eu tive dificuldade de encontrar meus pares, assim, né? As mães falam muito de maternidade, mas eu não encontrava os pais que falassem de Cadê paternidade. Cadê o grupo de pais, né? E eu brinco lá que quando eu comecei a levar minha filha na escola, me envolver com a comunidade escolar, eu era meio que o pai exótico, porque é o pai que penteia o cabelo, que leva para a escola, que não sei o quê. Lá em casa eu acabo tendo um horário mais flexível que a minha companheira, minha esposa. Pergunta a agenda do dever de casa. Aí eu que saio mais cedo do trabalho para ir à reunião, eu falto para levar no médico, enfim.
Então, eu acho que a gente precisa realocar esse pai, mas não sei nem se realocar, porque acho que o pai nunca ocupou esse espaço, mas colocar o pai nesse espaço, que é o espaço dele, é o espaço de dividir as responsabilidades com a mãe. Isso é uma urgência para a saúde dos nossos filhos, inclusive, porque acho que ele vai cobrar isso lá, né, lá na frente. Então, o pai também é responsável emocionalmente pelo filho, pelo desenvolvimento do filho e tudo mais. E eu queria deixar essa provocação, que os pais ocupem esses espaços, que as mães e que eu lembro que eu fui levar a minha esposa no início da gravidez, ia com ela ao médico e o médico nem olhava para mim. Eu ficava assim, às vezes a sociedade também não entende. A gente foi ter banheiro, família nos shoppings outro dia. Foi. Então a gente não entendia esse pai que também é um pai que cuida, que leva, que troca fralda. Então a gente pensar no pai nesse lugar, que tem também um vínculo dele. afetivo, amoroso, Sim. né? De cuidado, de proteção. Assim como a mãe, né? É isso. Exatamente. 99412-2179, vamos registrar aqui as participações. O Gabriel, lá do São Pedro, ele está falando assim, ó, creio que família é quem cria e educa com amor e cuidado, que está sempre ao seu lado, apoiando suas decisões e sonhos, podendo ser os pais, avós, tios, etc. Isso mesmo, Gabriel, concordo com a sua opinião, sua participação aqui. Muito obrigado. Sérgio Nogueira, lá do bairro Concórdia, ó. O conceito de família evoluiu ao longo do tempo e hoje é amplamente reconhecida que família não se limita apenas à união matrimonial e à reprodução biológica. O afeto, o vínculo emocional e a convivência entre os seus membros são elementos essenciais para a configuração de uma família nos dias atuais. Obrigado, viu, Sérgio, pela sua participação aqui também. Carlos Eduardo, lá do Santa Teresa, na minha opinião, ele diz, família é a união de pessoas que se amam. Obrigado, viu, Carlos? E a Ângela Gonçalves, ó, família para mim é um lugar de apoio e união e também um lugar onde existem grandes desafios, como o da convivência. Obrigado, viu, Ângela, pela sua participação. Nós estamos encaminhando para o fim do programa. Eu queria que vocês dois pudessem deixar um recado para quem ainda insiste com esse modelo antigo de família. Começando pela Andrei. Não, primeiro eu quero agradecer, né, o convite por estar aqui, né, agradecer por vocês, né, darem esse espaço para a gente falar sobre família. Eu estou aqui representando, né, a Fé Contagem, então é muito importante para a gente esses espaços, né. Então, o recado, primeiro eu vou dizer, né, vou trazer Levi-Strauss para falar de que que a família é uma organização social que mais persiste, né, que mais resiste a todas as mudanças, né, de mundo e de tempo. Então, como que a gente pode, né, acolher os formatos de família, né, novos, de todas as formas possíveis, porque acho que todos os testemunhos que a gente ouviu aí dizem desse vínculo, né, desse laço, né, da afetividade, né, então, isso, né, esse vínculo, esse afeto, esse dar um lugar de desejo, né, para o outro, assim, né, tomar aquilo ali como algo de cuidado e proteção, né, é o mais importante. Sim. Eu acho que eu diria para as pessoas também pensarem, né, na família com respeito, porque a gente fala, a família acabou, a instituição falida, se fala muito nisso. Eu acho que é porque como mudou a configuração, eu não aceito mais porque não é igual à minha. Sim. E todo mundo tem problema, todas as famílias têm problemas, independente da formação. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de respeito né, a realidade do outro. Sim. Vamos cuidar da nossa família, que já é um bom, né? Acho que a gente já está fazendo muito, cuidando das nossas questões, da nossa família. Não se importar com um modelo familiar que não é o seu, né? Então, acho que e não tomar o outro como exemplo, né? exemplo, cada um vive suas questões, exatamente. né? E que essas nomeações pejorativas as grandes causas de sofrimento, né? E não a formação familiar. Ok. E assim nós encerramos agradecendo a participação dos nossos convidados de hoje. E você, claro, pode seguir
o nosso Instagram, que é Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Você pode conferir este programa também no YouTube, tvhorizonte.oficial, Adriana. Vale a pena acompanhar o programa. Se você pegou no meio do caminho aí, se você quer rever, eu acho bem importante compartilhar, inclusive, com as pessoas aí do seu meio, dos seus grupos, porque sempre é bom, né, falar sobre família. Vem aí o Rede Notícia com o André Santos, a Janaína Regiane, agora é o André Santos. Agora sim agora vem é o André. A gente volta amanhã às 11 em ponto aqui com Tribuna. Até mais. Até mais, tchau, gente.